acompanham a Estação Podcast. Hoje temos um convidado especial que vai falar de um assunto muito importante, que é o autocuidado. Estou falando aqui com o meu amigo, o Edson Santos, né? Ele que é terapeuta e trabalha também na Vila de Gaia. Desenvolve seu trabalho lá naquele espaço que é um centro de referência para os terapeutas. O Edson, mais conhecido como Ed, né? Isso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, certo? Fala um pouco pra gente em que consiste esse trabalho seu do autocuidado. Então, Moisés, o meu trabalho, ele começa com a psicologia, né, psicoterapia, que aí a gente começa a olhar sobre o ponto de vista do autoconhecimento, né? Entendendo do que eu preciso fazer para cuidar de mim, né? Quem eu sou, o que faz sentido para mim. Então, meu trabalho começa por aí. E aí vai ganhando outras vertentes, né? Então eu vou sendo convidado para fazer palestras em empresas e trazer isso para os funcionários, os alunos, os pais, o quanto é importante a gente aprender a olhar para si, entender o que a gente precisa, né? Você, na verdade, dota as pessoas de ferramentas para esse autoconhecimento, vamos dizer assim, isso, ou essa autopercepção? Isso. Estamos muito, assim, a internet ajudou muito a gente, né, a se conectar, mas se conecta muito fora, e a gente se desconectou da gente. Perfeito. Então a ideia que eu levo sempre no meu trabalho é que possamos nos conectar com a gente primeiro, para depois fazer essa conexão. Maravilha. Então, para começar a conexão nossa com o público que nos acompanha, eu queria que você falasse um pouco mais de você, um pouco sobre a sua vida, a sua formação, as suas experiências ao longo da sua trajetória, não só profissional, mas como pessoa. A gente quer conhecer a pessoa por trás do terapeuta. Fala um pouco de você pra gente. Então eu sou o Ed. Eu acho que o Ed é mais íntimo, assim, sabe? O Edson é muito sério. O Edson é muito sério. É a bronca. Então, assim, eu adoro nadar, adoro natureza, né? Eu gosto muito assim, desse contato, me ajuda bastante, né, no meu processo comigo. Você é de Salvador? Sou de Salvador. Nasceu em que bairro? Foi criado em que bairro? Eu fui criado em Jardim Nova Esperança e depois fui morar em Mussurunga. Aí eu fui pro mundo e voltei. Para essa história pra gente, foi pro mundo, que é isso? Eu morei fora do Brasil, né, durante um tempo. Onde? Morei no Canadá. Canadá? Qual cidade? Morei em Toronto, depois em Vancouver. Isso. E aí a vida... Fala inglês, né? Isso, fala inglês. E aí a vida deu uma expandida imensa, né? Porque eu saio de uma realidade pequena, né? Assim, pequena no sentido de eu não via muitas possibilidades, e aí vou para fora e vejo que o mundo é muito maior do que a gente imagina, né? E aí eu volto para o Brasil, continuo a faculdade e a minha faculdade cria uma outra vertente também para mim. Assim, faculdade de Psicologia. Psicologia onde? Isso, na Unifac. Estudei em duas escolas, né? No primário, era uma escola do bairro mesmo, chamada Escola Olímpicos, o nome, né? Então passei ali desde o jardim até acho que o 6º, 7º ano ali. Depois eu fui estudar no Colégio Batista, que eu fiquei do 8º até o 3º ano lá, né? Então, Colégio Batista? Fica no Taigara. Sim. Isso, Você é de origem batista? Não, eu já transitei pelo protestantismo, né? Mas hoje eu me considero universalista. Ed, como é que você percebeu que as pessoas precisavam, né, ter um olhar para o seu autocuidado? Então, assim, eu começo a fazer o trabalho prático depois da faculdade e nos atendimentos, principalmente no hospital, quando eu comecei a fazer estágio, eu via que tinha todo um cuidado com o paciente, mas os profissionais não cuidavam de si. Eu comecei atendendo criança e eu via que a criança tinha todo o suporte, era escola, pediatra, psicólogo, mas os pais não cuidavam de si. Então, isso está muito frequente, mais do que a gente imagina, a falta do autocuidado, né? O quanto a gente não está atento, do quanto é necessário a gente olhar para a gente, se perceber, e aí sim oferecer ao outro o que tem de melhor da gente, né? Qual a importância dessa percepção, da pessoa entender que precisa cuidar de si? Imagina se eu, por exemplo, hoje não estou num dia bom e você me faz um convite, eu posso me perceber e poder comunicar para você, olha, mas eu só posso te oferecer até aqui.
Então, na nossa relação, já vai ter cuidado nisso já. Porque eu já me percebi. Agora, é diferente de eu chegar, não me perceber, chegar com uma cara amarrada e você vai achar que o que aconteceu? E a gente já pode ter uma briga por algo que eu não comuniquei antes, porque eu não me percebi antes. Então, o autocuidado realmente é saúde, a gente está falando de saúde, né? Saúde nas relações, saúde eu comigo mesmo. É extremamente importante isso, né? E qual a importância de se falar sobre o autocuidado, né? Até você como terapeuta trazer essa temática para a gente? Sim, eu penso assim, nós somos, comparado aos outros animais, assim, nós somos os animais que mais demoram de aprender a cuidar de si. Os outros se viram rápido, né? A gente demora muito. Então, muitos de nós ainda temos dificuldades, mesmo adultos, a cuidar das nossas próprias necessidades, por não percebê-las, né? Então, passamos muito tempo com o pai, a mãe, o tio, algum responsável, nomeando o que a gente está sentindo. Que até isso, né? Enquanto bebês, são nossos pais e responsáveis que nomeiam o que a gente está sentindo. Então, a gente aprende através do outro. E fica nesse ritmo durante muito tempo, assim, que o outro me diga o que eu quero, que o outro me diga quem eu sou também. Não, de certa forma, uma pessoa termina perdendo realmente a noção do autocuidado. E fica muitas vezes esperando que o outro venha, né, lhe acolher, lhe proteger. Exatamente. Falar nisso, qual a diferença assim, do autocuidado com o acolhimento e a proteção? Quando nós chegamos aqui, né, nossa mãe, nosso pai, enfim, né, nós chegamos aqui, e aí já tem uma forma da nossa família cuidar de si, né? Já tem uma forma que a família já aprendeu, já faz isso, né? Com cada um fazendo. Então a gente já chega numa família que tem um estilo de autocuidado, né? Então a gente já aprende alguma coisa com aquela família ali. Então, se eu tive uma mãe ou um pai que me acolheu, que me amparou quando eu estava triste, quando eu estava, né, nos meus momentos, eu vou saber fazer isso, né? Eu vou saber me acolher também. Mas pode ser que eu não tenha tido nenhum responsável, nenhum adulto com essa referência de acolhimento, como tem muita gente que não tem. E aí eu também não sei me acolher. E aí, quando eu estou triste ou quando eu faço uma coisa de errado, eu começo a me criticar muito, eu não aceito o que eu estou fazendo, eu começo a me julgar muito, né? Então, eu preciso aprender a me acolher. É uma forma de cuidar da gente. Só que isso vem do que a gente aprendeu. Exatamente. Me fala o seguinte, quais são os pilares, se é que eu posso dizer assim, quais são os pilares do autocuidado, dos elementos básicos, como a gente identifica se a gente cuida da gente ou não? Sim, assim. Eu considero 4 pilares importantes. Assim, né? Um pilar físico, né? Do cuidado físico, um pilar do cuidado mental, do cuidado emocional, e eu coloco o cuidado espiritual. Eu acho que é importante, assim, é como uma mesa, assim, né? Se uma desses pilares, dessas pernas, né, não estão legais, a mesa vai bambear um pouquinho, né? Se a gente pensa no cuidado físico, normalmente a gente vai pensar em ir para o médico, cuidar da alimentação, né? Mas voltando ao que eu falei lá no início, com o avanço da internet, das séries, enfim, a gente está desconectado demais do nosso corpo. Então, eu não sei o que eu estou sentindo agora, e aí eu já quero que o outro saiba o que eu estou sentindo, e fica nessa bola de neve, né? É aquela história de, eu quero que você perceba que eu quero um abraço. Mas eu não sei o que eu realmente quero, né? E não consigo comunicar isso, mas eu quero que você adivinhe, né? Então, se eu percebo o que eu quero, se eu estou em contato com o meu corpo agora, eu posso fazer muita coisa por mim e pela relação que eu tenho, independente da qual seja a relação, né? Então, quando eu falo cuidado físico, é nesse sentido, assim, da gente poder perceber a nossa conexão com o nosso corpo, né? Existem muitos traumas que acontecem na nossa vida que fazem com que a gente também se desconecte dele. Ou quando tem abuso, ou quando tem negligência, né? Então é demais para a criança e aí ela se desconecta. Por isso que a atividade física é tão importante. Então, eu recebo um cliente que quer cuidado emocional e mental, mas eu pergunto logo, faz atividade física? Está cuidando do corpo? Para que sinta a força na matéria, né? A gente precisa ter essa conexão, né? Então a gente vai cuidar da mente, das emoções. E do lado espiritual, não é que eu cuide disso, mas assim, como é que você entende isso, como você me perguntou, né? Como é que você entende, como é que você trabalha isso?
Porque aí eu vou falar de algo meu, que é, eu adoro meditar, mas meditar também é sair do corpo. É expandir. E aí, cadê? Não adianta eu estar zen se eu não estou materializando a minha vida. Perfeito. Então eu preciso encontrar um equilíbrio nessas esferas, entendeu? Então eu sempre sigo o meu trabalho, onde quer que eu trabalhe, nessas vertentes. Ed, me fala o seguinte, onde é que começa a pessoa a cuidar de si? De que a pessoa, não, estou começando a cuidar de mim. Por onde começa isso? Enquanto a pessoa estiver ouvindo aqui a gente, né, assistindo, pense assim, como é que estão esses 4 pilares na sua vida, né? O qual você está cuidando mais? Então, eu cuido mais do meu físico, então se eu cuido mais do meu físico, isso já está ok, talvez eu já possa ir para o outro pilar, que é o pilar mental, o pilar emocional, ou pilar espiritual. Então, se eu sou uma pessoa mais religiosa, mais espiritualista, que eu adoro esse contato com a energia, tá, mas como é que está o meu lado emocional? Como é que está o meu lado físico? Né? Eu estou cuidando disso, eu estou olhando para isso, né? Então, acho que o primeiro, para quem está assistindo a gente, é pensar como é que você está nesses 4 pilares. A partir disso, você vai lá e busca ajuda, né? Acho que isso já dá um norte assim, de como a gente pode começar a cuidar da gente. Porque não tem uma receita, né? E quando pedir ajuda ou quando oferecer ajuda? Como é que a pessoa pode perceber esses momentos? Sim, isso é bem importante, né? Quando você fala isso, eu lembro muito da cena do bebê sempre chorando para pedir ajuda, né? Quando ele quer alguma coisa, o bebê chora. Perfeito. É o que ele sabe fazer, né? Ele não sabe falar ainda, né? Dizer o que ele quer. E às vezes a gente está nisso ainda, né? Então eu quero alguma coisa e eu começo a chorar, começo a espernear, eu começo a fazer birra, eu começo a ir para a vítima, né? Então, quando é que eu vou pedir ajuda? Quando eu já tentei com os meus recursos e eu não consigo. Então tá difícil, eu já tentei com o que eu tinha e não deu resultado, peço ajuda. Quer dizer que não pode pedir antes? Não, não é isso, né? Não é algo assim rígido. Mas eu já tentei, eu já fiz com o que eu tenho aqui, né? Eu já meditei, eu já gritei, eu já corri para gastar essa raiva, né? Eu já conversei com alguém, né? Então isso ajuda. E quando é que a gente ajuda também o outro, né? Nós temos a tendência de acreditar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Isso é terrível, né? A gente acha que sabe o que é melhor para o outro, né? Então a gente já vai oferecendo. E aí não pergunta. A gente não pergunta. Como é que eu posso te ajudar? E quando eu faço essa pergunta para o outro, eu dou oportunidade para ele se perceber. Caramba, o que é que eu preciso mesmo aqui? Né? Não preciso de nada agora. Você devolve a dignidade para ele, entendeu? E você não fala para ele, eu sou mais forte, venha, eu te protejo. Você não fala isso. Você devolve para ele a oportunidade dele cuidar dele mesmo. E você estando ali do lado. É o que a gente faz com a criança, né? Você está chorando, mas está chorando por quê? O que foi que aconteceu? A gente vai ajudando a criança a cuidar dela mesma. Então é esse o processo, né? Perguntar. Se você quer ajudar, pergunte. A não ser que a pessoa esteja em desespero, né? Algo nesse sentido, aí não tem como. Esse processo do autocuidado, né? A quem recorrer? A quem pedir ajuda? Eu fiz uma palestra recentemente para adolescentes numa escola, e aí eu fiz a sugestão de que eles pudessem ter na mente o nome de 4 pessoas, pelo menos, que eles confiam e que eles amam, para que eles possam buscar, caso alguma coisa aconteça, né? A peteca caiu, quem eu busco? Eles têm muito claro isso na mente deles. Porque a gente sabe a medicação que toma quando tem dor de cabeça. Mas quando está triste, o que é que eu faço? Normalmente a gente não sabe o que fazer, né? Então vai sempre para o mesmo recurso. E aí eles anotaram lá o nome das pessoas e uma das adolescentes falou assim: "Ô Ed, se essas pessoas faltarem na minha vida, o que é que eu faço?" Aí eu respirei fundo. E falei pra ela: olha, a vida, eu acredito que a vida é muito generosa com a gente, sabe? Muito generosa. E sempre a vida coloca pessoas ao nosso redor para nos apoiar. A grande questão é o quanto eu estou investindo nessas relações. Porque quando eu precisar de ajuda, eu vou pedir para essas pessoas, que eu confio. Não vou pedir para qualquer pessoa. Porque não é todo mundo que adquiriu o direito de saber da nossa vida. Então eu vou buscar
quem eu sei que pode me ajudar, né? E sempre tem alguém do nosso lado, sempre tem alguém. E se caso não tenha, você pode procurar um psicólogo, né? Psicoterapeuta. Será que eu preciso de um médico? Será que eu preciso de um psiquiatra? Será que é uma acupuntura, uma meditação, um padre, um pastor, um pai de santo? O que eu preciso? Segundo lá os pilares, né? Pode ser algo espiritual. Então eu vou buscar o quê? Uma igreja, um templo, uma espírita? O que é que, conforme o que eu acredito, para onde eu vou? Porque é tão difícil assim as pessoas pedirem ajuda? Sim, isso é boa. Primeiro porque coloca a gente na vulnerabilidade, né? A gente fica vulnerável. Né? E expõe essa vulnerabilidade, né? Entendeu? E aí a gente não aprendeu a lidar com isso ainda, né? Ser vulnerável é a mesma coisa de ser fraco. Quer dizer, a gente entende isso, né? Que é isso. O que não é. O que não é. Todos nós estamos vulneráveis a tudo. A gente aqui nesse momento está vulnerável. Perfeito. E está tudo ok, está tudo bem. A grande questão é como eu vou lidar com isso. Então, eu percebi que eu estou vulnerável, eu percebi que eu preciso de ajuda. Eu não preciso pedir ajuda a todo mundo no meu trabalho, nem a todo mundo da minha casa. Mas tem alguém de referência. Lembra das 4 pessoas? Eu vou ver quem são essas pessoas que eu vou pedir ajuda. Então, eu não preciso ficar vulnerável para qualquer pessoa. Mas eu posso cuidar de mim, entendendo, percebendo que eu não estou bem, percebendo que eu estou frágil. Às vezes alguém fez uma brincadeira que não soou legal, né? Eu assisti alguma coisa que não ficou legal, eu passei por uma situação que não foi boa, estou vulnerável. Eu busco essas pessoas que podem me dar suporte ou apenas só referência. Não sei se vocês já sentiram isso, de você ter alguém do seu lado que você ama e confia. Só o fato da pessoa estar do seu lado já te tranquiliza. Então é sobre isso, assim, né? Estou num momento difícil, preciso de ajuda, estou vulnerável, não vai pelo caminho de fingir que não está vulnerável, porque não adianta, porque a vulnerabilidade dá uma rasteira na gente, né? Então reconhece isso e está tudo bem, né? Está tudo bem se fragilizar, né? Infelizmente nós ainda não aprendemos isso. Estamos no caminho, né? Mas ainda tem um grau de dificuldade grande, assim. É um longo caminhar, né? Caramba, muito. Será que existe um autocuidado ideal? E se existe, como é que seria esse autocuidado ideal? Não tem receita. O spoiler da vida é esse. Não tem receita. Mas eu acredito que começa você se percebendo, né? Eu lembro de uma vez de uma situação que aconteceu comigo, onde uma mãe, ela me pediu, Ed, me dá uma orientação, me dá uma atividade para fazer para que eu possa atingir o objetivo. E aí eu olhei para ela e eu falei, você cuida de 3 crianças, você trabalha, tem uma profissão que gasta a maior parte do seu tempo, você tem uma esposa que não está te ajudando muito, e você ainda quer mais uma atividade. Né? Então, assim, às vezes a gente quer algo porque está vendo as pessoas fazerem. E a ideia é, o que com a realidade que eu tenho hoje eu posso fazer por mim? Começa por aí. Porque senão eu vou olhar na internet e ver as pessoas malhando, acordando cedo, e fazendo atividade física, e eu fico olhando pra mim e falo, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Mas aí você não olha que você tem criança para cuidar, tem lancheira para arrumar, tem que botar no transporte, você tem que se arrumar, você tem que comer. Então não dá para comparar. Começa com eu me perceber o que eu posso fazer por mim hoje. E hoje pode ser, hoje eu vou comer um pouquinho mais saudável do que ontem. Já é um cuidado. E aí eu vou começando a cuidar de mim. Porque é o que eu te falei, né? Dependendo da nossa história anterior, a gente pode não ter aprendido a cuidar da gente. Porque a gente também pode não ter tido referência, né? De quantas mulheres e homens que focaram só em vou trabalhar para dar sustento a meus filhos e dar o melhor e só. E não conseguiram se dar. Né? Nós temos poucas referências assim de pais e mães que se deram muito também. Ed, qual é a orientação ou dica que você poderia dar para aquelas pessoas que estão percebendo que precisam ter um cuidado com o seu autocuidado? Sim, com elas mesmas. Né? Eu acho que o primeiro é reconhecer o que estão fazendo consigo. Né? É difícil a gente perceber que às vezes a gente está se machucando, que a gente não está olhando pra gente. É difícil, né? É difícil chegar na sessão de terapia. Né? As pessoas chegam um pouco com vergonha, porque a sensação é, se eu vou pra terapia, parece que eu não consegui fazer sozinho. E não tem problema nenhum a gente não conseguir fazer. Né?
Tem um meme no Instagram que fala que a profissão de terapeuta, né, ou psicólogo, enfim, faz uma pirâmide, porque o psicólogo precisa de psicólogo, precisa de psicólogo, precisa de psicólogo. Então, se a gente precisa de cuidado, apesar de estudar a mente, as emoções, por que as outras pessoas não? Né? Mas ainda a gente tem essa resistência grande, né, de aceitar que precisamos cuidar da gente. E pode ser que você não saiba cuidar de você e está tudo bem. Porque você talvez não tenha aprendido, não tenha tido oportunidade, que a sua história anterior pode não ter te ajudado a chegar nesse cuidado maior, né? Então, primeiro é perceber o que é que eu estou fazendo por mim hoje. Né? Percebeu isso? Tá, eu preciso mudar alguma coisa? Eu preciso... Em qual é a parte? É no físico, é no mental, é no emocional, é no espiritual? Qual dessas áreas que eu preciso olhar agora? Não vai olhar para tudo de vez, porque não dá. A gente não consegue fazer tudo se não estamos fazendo nada, né? Não dá para começar por tudo. Começa devagar, né? E às vezes o cuidado físico é o físico da casa. Eu posso cuidar da minha casa mais, se eu não estou cuidando. Né? Se é difícil cuidar do meu corpo, eu posso cuidar de alguma coisa que é meu. Começar assim, para ver se vai despertando mais, né? Fala pra gente um pouco do seu trabalho aqui na Vila de Gaia. Né? Como é que foi? Como é que você descobriu a Vila de Gaia e como é que isso faz parte do seu trabalho hoje? Eu trabalho hoje, né, depois da pandemia, tanto online quanto presencial. Comecei a atender aqui no Vila de Gaia a partir de um workshop que teve de constelação familiar. Então eu fui participando, comecei a gostar do ambiente, né? Que é muito aconchegante, assim. Muito aconchegante, as meninas, né, são muito acolhedoras também, tanto a Vivi quanto a Dani. E me identifiquei e comecei a atender aqui, porque eu atendo também em Lauro de Freitas, né? O meu espaço fica em Lauro. E aí eu senti a necessidade, também muitos clientes de Salvador indo para Lauro, eu disse, bom, vou fazer essa tentativa para ver o que é que acontece. E tem surtido bastante efeito, assim, eu tenho gostado muito desse movimento aqui, no Vila de Gaia, né? Me fala, você, né, que começou com esse trabalho de autocuidado, né, qual tem sido o resultado dele? Qual é a sua percepção? Isso tem realmente ajudado as pessoas? De que forma as pessoas estão se percebendo, se melhorando? Ou você acha que ainda tem um caminhar ainda? O meu trabalho, nas vertentes que eu caminho, é um trabalho que depende muito do outro se implicar no próprio processo. Então eu não posso mensurar, porque se o outro não estiver ainda disponível, eu não posso dizer que o meu trabalho não aconteceu, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, quando eu dou uma palestra num local, e aí passa um mês, encontra a professora e fala, você não tem noção quantos alunos mudaram. Né? Então, assim, uma implicação deles com eles mesmos. Né? Eu falo isso porque às vezes eu tenho alunos, né, que se cobram demais. Meu trabalho não está andando, mas não depende só da gente. Depende do outro atravessar o processo dele mesmo. Né? Mas eu vejo de clientes que eu atendi há 2 anos e agora volto e falo, preciso voltar porque é outra demanda. Caramba, então não é um trabalho, a terapia, as terapias não é um trabalho onde você faz e já vê, sabe? Sim. É um processo mesmo e você precisa acreditar nisso. E você precisa passar pelo processo também para entender que é assim, uma jornada. Por falar nisso, você trabalha também com tarô, com reiki. Fala um pouco sobre essas abordagens que você trabalha. Sou apaixonada. Sou apaixonado e também trabalho nessa vertente do autocuidado, assim, né? Certo. Porque, como eu falei, nós nascemos sempre acreditando que é o outro que sabe mais de mim do que eu mesmo. E o tarô está nesse lugar, né? Eu vou lá fazer uma sessão de tarô porque o Ed sabe mais de mim do que eu mesmo. Claro que eu estudei, eu fiz práticas, né? Eu me instrumentalizei para entender algumas mensagens e traduzir para a pessoa. Mas eu não sei mais da pessoa do que ela mesma. E eu sempre trago isso, né? Eu trago a responsabilidade da pessoa sobre o processo dela. Sobre si mesma, né? Isso é importante. Isso, então... E aí, até para começar um processo de autocuidado, você tem que se perceber, né? Exatamente. Então, Ed, eu tenho o crush A, B e C. Não sei quem eu escolho, então bora lá. A gente vai saber o que as cartas falam do crush A, do B e do C, mas você que vai escolher. Porque é você que decide. Eu trabalho, né? Trabalho A, B e C. E vai dar referenciais.
Isso. Como é que está o ambiente, a energia nesse sentido? Né? Como é que está? Porque é a pessoa que escolhe. Né? E normalmente a gente troca isso. A gente sempre quer que o outro diga, né? O que eu vou fazer? Eu vou lá porque não vou saber. Já chegou momentos, por exemplo, de clientes me procurarem para fazer tarô. E quando chegar na sessão eu ver que a pessoa está em crise de ansiedade. Eu falar, não dá. Você precisa cuidar da sua ansiedade e depois a gente faz isso. Porque o tarô pode despertar ainda mais ansiedade na pessoa, né? Então isso é bem importante assim. E o reiki também vai nesse lugar do a gente se cuidar energeticamente. A gente não sabe fazer isso, né? Porque aqui em Salvador, né, que é a minha realidade, está muito atrelado ao cuidado energético ao cuidado religioso. E uma coisa não precisa ganhar. Isso é. Se eu quiser atrelar, massa. Okay. Se eu não quiser atrelar, massa também, né? É algo que você precisa entender como funciona. E aí quando eu fui para aprender o Reiki e vi o quanto eu podia fazer por mim e por quem está ao meu redor, né? E pelas pessoas, nossa, foi incrível. É incrível assim você poder se alinhar e perceber só a sua energia. Porque a gente está o tempo todo, né, trocando aqui. Então é fantástico, assim. Fantástico. Maravilha. O que é que você deixaria como mensagem para aquelas pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando? O que é que você deixaria como mensagem para que eles iniciassem esse processo de autocuidado? Primeiro de tudo é a gente, eu brinco assim, essa é uma brincadeira que eu faço, né? Dar 10 centavos de credibilidade a você mesmo, sabe? 10 centavos. Não é nem mais, só ter 10 centavos de credibilidade. Já está no começo, né? Isso, tipo assim, acredite um pouco mais, assim, e busque cuidar, independente de como você esteja agora, sabe? É importante que a gente acredite na gente, né? E acreditar que a gente pode fazer diferente. Às vezes a gente pode não saber, mas é possível, né? E às vezes os movimentos que a gente precisa fazer, eles podem ser mais simples, mas a gente ainda não sabe como fazer e por isso fica meio que se batendo, né? Porque às vezes a gente também não teve orientação na vida, né? De alguém que guiasse, alguém que orientasse, né? E aí a gente fica meio perdido, faz parte do processo, né? Então assim, acredita um pouco mais e busque ajuda. Acho que a palavra, eu tenho falado muito isso, né? De poder buscar ajuda. Busque ajuda, não tem problema nenhum a gente pedir ajuda, né? Maravilha. Esse é o Ed Santos, né, terapeuta, que veio trazer aqui um trabalho voltado para a questão do autocuidado, né? Ed, querido, parabéns pelo trabalho, sucesso, meu irmão, certo? Muito obrigado por você ter aceito esse convite nosso, né? E obrigado a você também que nos acompanha aqui na Estação Podcast. Se vocês acham interessante esse trabalho que a gente desenvolve, se inscreva no nosso canal, dê um joinha aí, dê um like. Se não gostou, né, faça suas sugestões, suas observações, suas críticas, porque aí a gente vai melhorando o nosso trabalho. Tá bom? Agradecer também ao pessoal da Vila de Gaia, que nos oportunizou, né, estar com pessoas dessa magnitude, terapeutas reconhecidos e com um trabalho altamente profícuo aqui em nossa cidade, né? Agradecer o pessoal da produção, né? E dizer que a gente está fazendo esse trabalho aqui para você e por você, tá bom? Até o próximo programa.